Hoje no quadro Gestão e Carreiras, a professora Márcia Galinski vem falar sobre a questão do feedback, que é dar retorno quando você faz alguma atividade. É importante essa questão do feedback, Márcia? É muito importante e essa é uma expressão muito comum no mundo corporativo. Então, dar feedback é dar retorno, é a capacidade de resposta, é dar um parecer. Então, isso é muito comum no dia a dia, as pessoas elas precisarem de alguma informação, elas precisarem de orientação, de instrução. Então, o feedback ele serve para isso. E olha, a professora traz 3 dicas interessantes em relação ao feedback. A primeira delas seria dê o feedback imediatamente. Por que essa necessidade? Porque para não se perder, Ana Paula, é importante que o feedback ele aconteça em loco, ele aconteça durante a realização de uma tarefa ou como instrução para realizar algum exercício, porque desta forma a comunicação ela se torna muito mais assertiva. A gente percebe que muitas vezes o feedback ele demora muito para acontecer e daí a situação vai se desenrolando e muitas vezes acaba indo para um caminho que não é o almejado. Então, é importante que ele aconteça realmente prontamente. E outra dica seria, seja claro, preciso, de que maneira a pessoa que está liderando a equipe, ou mesmo as pessoas que estão envolvidas na atividade, podem ser claras o suficiente para dar esse feedback. É a questão da comunicação, ser direta, ser pontual, ser muito objetivo quando passar essas informações e estas instruções. Então, por exemplo, se eu vou pedir para alguém comparecer em uma reunião, eu não vou falar, olha, se você puder chegar na reunião a tal horário, não. Como que eu falo? Olha, eu preciso que você chegue pontualmente na reunião. Então, isso faz toda a diferença, porque às vezes uma palavra que eu coloco, ele acaba gerando algumas dúvidas ou até distorções no entendimento. Então, ser o mais objetivo e claro possível nestas orientações e instruções. E depois da instrução dada, desse feedback, né, feito, é importante o acompanhamento posterior, é isso? O feedback ele deve ser contínuo. Então, isso significa que quando eu dou um feedback, um retorno, um parecer, eu preciso depois acompanhar os desdobramentos. Se a situação, se ela está acontecendo da forma como deveria. Então, esse acompanhamento é fundamental. A gente fala muito da questão da empresa ser mais flexível, dar mais autonomia para as pessoas, mas eu dou autonomia da mesma forma que eu vou monitorar e controlar os resultados. Então, esse feedback ele deve acontecer de maneira contínua para que eu realmente consiga buscar aí uma assertividade. Tá certo, professora Márcia Galinski, sempre aqui no quadro Gestão e Carreiras. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Ana Paula, e até a próxima.